Amém, amados? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos retrabalhar esse texto de novo. Gênesis, capítulo 12. Para quem não sabe, depois da capa. Se depois da sua capa não tiver um monte de mapas aí, né? Gênesis, capítulo 12. A Júbile está vendendo espetinho agora também ou não? Tá, né? É? Final do culto, R$8 o espetinho. Quem quiser comprar espetinho da Júbile, R$8 aí. É só sair pelo fundo aqui. Vai estar pelo fundo ou vão levar ali? Lá na frente, né? Então lá na frente você pode comprar o espetinho se você quiser. Ah, não quero mexer com panela. Compra o espetinho, só esquenta o arroz em casa, né? E boa. E come barato e vai dormir. Não, vai orar, depois vai dormir. Gênesis, capítulo 12, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto na minha tradução. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescera em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão. Ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Amém. Se quiser segurar a tua Bíblia aberta, vai ser importante para a tua didática. Esse texto já anda em meu coração há muito tempo, e o Senhor construiu em minha alma uma mensagem sobre ele, e eu quero replicá-la hoje à noite. Quando eu li esse texto, estudando um pouco ele, não muito, mas um pouco, eu descobri a respeito do caminho de um adorador. Deus estava chamando Abraão para ser um adorador. E note que a adoração, Deus fala com Abraão no versículo 1, mas a adoração vai acontecer no versículo 8. Quando Deus fala com Abraão, ali não acontece nada, só algumas manifestações de obediência que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a adoração só acontece no versículo 8. E aí eu respondo a pergunta: o que é adoração? O que é adorar? Adorar é o ato ou o fato de exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Louvar é o ato de exaltar a Deus por aquilo que Ele faz. Então eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz e adoro por aquilo que Ele é. Quando eu tenho revelação do que Deus fez, eu o louvo. Quando eu tenho revelação de quem Ele é, então eu o adoro. Entendeu a diferença de louvor para adoração? Pastor, o que é louvor? Louvor e adoração é a mesma coisa? Não, é quase. Louvor é exaltar a Deus pelos feitos. Adorar é exaltar a Deus pela essência daquilo que Ele é. Mas, porém, todavia, não tem como eu adorar a Deus se eu não souber quem Ele é. Então, se Deus quer de mim adoração, Ele precisa se revelar a mim
sobre quem ele é, senão eu jamais o adorarei. Há quem diga que Abraão, antes de adorar ao Senhor ou servir ao Senhor, ele adorava o Deus Sol, o Deus Marduk, junto com o seu pai, e as pessoas ali da Mesopotâmia, que morava na Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa as terras em volta das águas. E o Senhor vai de encontro a ele e vai chamá-lo para um desafio, para transformá-lo num adorador. Então o tema da minha mensagem hoje é o caminho de um adorador. Ou você pode colocar, o que deve acontecer comigo para que eu me torne um verdadeiro adorador? É claro que essa resposta é muito ampla, mas dentro desse texto a gente garimpa alguns pontos, alguns tópicos que é importante na aplicação da nossa vida para que nós venhamos nos transformar em verdadeiros adoradores. Abraão agora, ele está morando numa terra chamada Ur dos Caldeus. E em Ur dos Caldeus, ele vive com o seu pai, com sua mãe e toda a sua família. Em Ur dos Caldeus, Deus vai falar com este homem. Porém, ele só vai obedecer a Deus 10 anos depois, quando ele está com 75 anos de idade. Deus falou com ele com 65, mas ele vai obedecer com 75. Então note que demora 10 anos para que ele pudesse impulsionar a vida e a história dele na direção do Senhor. Porque Deus fala com ele em Ur, mas ele vai começar a obediência depois de Harã. Ele vai trajetar com o seu pai, com a sua família, até Harã. Mas em Harã o seu pai morre. E não tendo mais o que fazer em Harã, então ele vai obedecer ao Senhor. Aquela voz que falou com ele, em direção a uma terra que o Senhor lhe mostraria. Não é fácil obedecer a Deus. Um dos maiores desafios que nós temos é alinhar a nossa vida com o Senhor. É uma construção espiritual que leva tempo, dedicação, afinamento. É uma construção gradativa de uma renúncia intensa que nós temos que ter para achar a veia principal, para que possamos encaixar no diagnóstico de sermos verdadeiros adoradores. Então, começando já a responder as perguntas sobre quem é adorador, ou qual é o comportamento de um adorador, ou o que acontece com uma pessoa para que ela se transforme ou se conforme na imagem de um verdadeiro adorador. Versículo 1 eu tenho a primeira resposta. Ora, disse o Senhor a Abraão. Ou seja, para que Abraão se tornasse um adorador, primeira lição do texto, Deus tinha que falar com esse homem. Se Deus não chamasse a atenção de Abraão, Abraão nunca encontraria a Deus. Se Deus não chamasse a atenção de Abraão, Abraão jamais, por si só, desenvolveria um caminho de adoração ao Deus verdadeiro. Deus precisou chamar a atenção desse homem. Eu não sei se esse homem ele estava sentado no seu sofá, ou deitado na sua cama box, ou estava no jardim, ou cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho. Se ele estava de dia, de noite, de madrugada, em pé, sentado, deitado, ou ajoelhado, eu não sei. Eu sei que uma voz apareceu para ele e diz: uma voz de autoridade, uma voz de amor, mas também uma voz de graça, mas também uma voz de humildade, mas também misturado com autoridade. E Abraão, depois que ouve essa voz, ele detecta, ele interpreta esta voz como uma voz de uma divindade. Uma voz, não uma voz humana, mas uma voz de um teor elevado. Não uma voz como voz de homem, uma voz no nível do entendimento humano, mas uma voz que acendeu o seu coração, uma voz que queimou a sua alma, uma voz que levou a ele a desenvolver um sentimento de que aquela voz era a voz de uma divindade. Talvez a mesma voz que aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús ouviram em direção àquela cidade, aonde Jesus aparece para eles, conversando com eles. Eles não interpretam que era Jesus, mas eles sentiam o coração deles arderem, eles sentiam uma maravilha na sua alma.
a tal ponto que depois de um tempo, eles interpretam que era o Senhor, que era a voz de uma divindade. E Abraão agora vai ouvir essa voz, e essa voz vai queimar a sua alma, vai queimar o seu coração, e ele vai iniciar um dos maiores desafios da sua vida, de ter a vida transformada para a vida de um verdadeiro adorador. E já aplicando para a sua vida, você não está aqui hoje porque você decidiu. Você não está aqui hoje porque você de você mesmo decidiu entregar a sua vida a Cristo. Quando você andava lá no mundo, aonde você vivia, naquele tipo de vida que nós vivíamos, você não falou, cansei desse mundo, quer saber? Vou para a igreja. E ainda que houvesse um tipo de pensamento ou sentimento dessa forma, você sem perceber, foi levado por uma voz que partiu do céu para a tua alma, chamou a sua atenção, e você decidiu desenvolver uma obediência em direção a essa voz. Se Deus não me chamasse no mundo, eu jamais sairia de lá. Ainda que estivesse sendo destruído pelo mundo, corrompido pelo mundo, esmagado pelo mundo, eu não saberia que direção tomar em direção ao Deus verdadeiro. Eu estaria adorando o Deus moto, eu estaria adorando o Deus músicas do mundo, eu estaria adorando os deuses feitos por mãos humanas, porque era o máximo aquilo que o homem apresentava para mim. Eu estaria adorando talvez o Deus Sol, Lua, Estrela. Eu estaria adorando o tipo de Deus que nós chamaríamos de a mãe natureza, ou qualquer tipo de outro Deus, ou no máximo andando, comprando jornais da vida e descobrindo qual era o meu horóscopo, o meu signo, para tentar achar um caminho místico, para encontrar alguma coisa, para tentar definir alguma coisa que preenchesse a minha alma. Mas não, quando estávamos no mundo, uma voz encontrou o nosso coração. Como diz Jeremias capítulo 1, versículo 4, a mim, pois, me veio a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Deus veio ao nosso encontro, e a voz dele entrou no nosso coração, e percebemos que era uma voz de uma divindade, ainda que falada por alguém, declarada num louvor, numa pregação, numa ministração, num convite. Você percebeu que aquilo era diferente para a tua alma, e isso impulsionou você em direção a ele, de tal forma que isso deu início à caminhada para a direção da construção de um verdadeiro adorador. Então Abraão, para construir a imagem e a formidade de um verdadeiro adorador, ele precisou que Deus falasse com ele. Se Deus não falar comigo, eu erro. Se Deus não falar comigo, eu peco. Se Deus não falar comigo, eu não sei a direção. Se Deus não falar comigo, eu não encontro o caminho. Porque a Bíblia diz que, não havendo profecias, o povo se corrompe. Ou seja, se Deus não falar, a gente erra. Se Deus não falar, a gente sai dos trilhos, ou nem no trilho se encaixa. Deus precisa estar constantemente falando conosco, para que possamos encaixar nossa vida nos seus caminhos. Então, na construção do caminho de adorador, a primeira coisa que aconteceu comigo, com você e com Abraão, foi Deus falar conosco. Se Deus não fala conosco, jamais seríamos adoradores. E ele, ouvindo essa voz de divindade, ele decide. Ele agora vai decidir obedecer essa voz. Então, a primeira lição do texto: quem é o adorador? Ou o que deve acontecer comigo para que eu me torne um adorador? Primeiro, Deus precisa falar comigo. Se Deus não falar comigo, eu nunca vou conseguir adorá-lo. Por isso que você é uma pessoa que você precisa ter desespero em desejo e ouvir a voz de Deus. Você precisa procurar a voz de Deus numa pregação, num louvor, num estudo bíblico, numa leitura, numa meditação, ou trancado no seu quarto, orando sozinho, ou no meio da comunidade, orando em público. De alguma forma, você precisa procurar a voz de Deus para que Ele fale com você e você ouça Ele, para que inicie a construção da imagem de um verdadeiro adorador na tua vida. Então nós precisamos, primeira lição do texto, ouvir a voz de Deus. Se Deus não falar comigo, eu jamais serei adorador. Ora, disse o Senhor a Abraão. Ou seja, Deus falou com esse homem. Deus precisa falar conosco. Todos os homens da Bíblia, Deus precisou chamar a atenção. Jeremias, a mim, pois, me veio a palavra do Senhor.
Isaías, capítulo 6, né? No ano da morte de Josias, eu vi o Senhor, Deus chamou a atenção dele. Os discípulos jogados, espalhados pelas regiões de Israel, Cristo foi buscá-los. Eu e você no mundo, o Senhor foi nos pegar. Como ele vai dizer, não fosse vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vá e deis frutos. Foi ele que nos chamou, foi ele que nos escolheu. Sinta-se privilegiado hoje à noite por estar num lugar como esse, porque você não veio aqui pela sua vontade, foi ele que te escolheu. Ainda que ele plantou em você a vontade dele, aí você sentiu vontade daquilo que era a vontade dele para a tua vida, e você se impulsionou a vir para cá. Você poderia estar muito bem hoje no Outlet, no Dom Pedro, no Shopping Campinas, né? Você poderia estar ou em outros lugares comendo pizza, assistindo suas séries de Netflix. Você poderia estar dormindo mais cedo, você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas você veio a esse lugar porque o Senhor falou com você. Você ouviu a voz dele e decidiu iniciar um processo de obediência. Você crê nisso? Então se alegre hoje à noite por isso. Segunda lição do texto. Ora, disse o Senhor a Abraão, 2 pontos. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que ainda te mostrarei. Senhor, é direita, esquerda, frente ou fundo? Depois eu dou a direção. Sai. Segunda lição do texto. O adorador precisa aprender a depender de Deus. O adorador precisa aprender a depender de Deus. Em Ur dos Caldeus ou em Harã, Abraão dependia do seu pai, Terá. Ele dependia da habilidade que ele tinha de cuidar do rebanho. Em Ur dos Caldeus ou em Harã, ele sabia o clima como é que era. Ele sabia onde tinha poço, ele sabia onde tinha água, ele sabia como conduzir o rebanho, ele conhecia as pastagens, ele conhecia as 4 estações, outono, inverno, verão e primavera. Ele sabia, ele conhecia aquele ambiente. Então, em Ur dos Caldeus ou em Harã, ali ele tinha o controle, ele tinha o domínio de si, ele tinha o joystick em suas mãos, ele tinha o domínio da sua vida. E quando você tem o domínio da sua vida, quando você tem o controle da sua vida, quando você tem as rédeas da tua vida nas tuas mãos, você jamais terá experiências profundas com Deus para aprender a adorá-lo do jeito que Ele é. Deus queria tirar de Abraão a segurança que ele sentia no seu próprio braço. Isaías vai dizer, maldito o homem que confia no próprio homem, na força do seu braço, faz dele a sua vitória. Ou seja, o homem confiar no outro homem, não é eu confiar em você ou você confiar em mim, não é ali. A interpretação do texto é o homem que confia no próprio braço. O homem que confia no homem, é eu confiar em mim mesmo. Não, eu cuido de mim, eu sei quem eu sou, né? Eu domino a minha vida, fique tranquilo, eu sei cuidar muito bem de mim. Não, o adorador, ele solta as rédeas da confiança e aprende a depender de Deus a cada dia. Sai da tua terra, ou seja, na sua terra você conhece o clima. Sai da tua parentela, porque se você tiver problema, você vai correr para o colo do papai, para o irmão, para o titio, para a querida, para o vovô, para a vovó. Você vai aprender sempre a pedir para as pessoas antes de mim, para resolver situações adversas da tua vida. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Você se afasta de perto dos teus e aprende a sofrer sozinho ou sofrer comigo para ver o que eu sou capaz de fazer na tua vida. Tem pessoas que não amadurecem porque não conseguem se afastar de pessoas que ela escora nela e vai criando dependência dela. Tem pessoas que não conseguem amadurecer na vida porque sempre fica pegado a alguma coisa onde você sente que é o teu ponto de segurança. E Deus está falando, solta, sai, some daí, para que você tenha experiências comigo, porque se Ele mandou você para um determinado lugar, Ele é responsável por tudo isso. Então você precisa sair da terra, da casa do teu pai, e ir para uma terra que Deus vai te mostrar. Então a segunda lição do texto, Deus quer que você aprenda a depender dEle. Deus quer que você aprenda a depender dEle. Você precisa de uns momentos difíceis da tua vida. Claro que você pode pedir ajuda para as pessoas, não tem problema. Mas experimente falar com Deus primeiro.
Experimente conversar com o Senhor primeiro. Está endividado, fala com Deus. Está precisando de dinheiro, fala com Deus. Está precisando de um milagre, fala com Deus. Você pode usar qualquer coisa dessa terra, mas primeiro coloque Deus na sua vida para que você experimente as experiências dele. E aí ele pode construir no seu coração uma direção, talvez para um médico, talvez para um empréstimo, talvez para tal pessoa, para determinadas pessoas, mas tudo isso tem que ser uma impulsão dele na tua vida. Não decida nada na tua vida enquanto ele não liberar a voz dele para você, para que você erre menos possível. Então, segunda lição do texto, se você quer ser um adorador, você precisa aprender a depender dele. É claro que não é fácil. Você tem que ir soltando as coisas gradativamente. João capítulo 15 vai dizer, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que está limpo, e os que dá fruto, ele limpa para que produza mais ainda. Os frutos, os ramos que dão fruto, ele cria poda, ele limpa os ramos, podando algumas coisas para que ele potencialize a frutificação. Ali traz a ideia de uma construção gradativa de frutificação. Deus arrancando algumas coisas da tua vida que afrouxam você de frutificar com mais intensidade, que não permitem em você a maturidade. Então o Senhor vai podando algumas coisas da sua vida para construir em você uma maturidade. Em 2001, Deus podou da minha vida a minha mãe, o meu pai. Em 2016, Deus podou da minha vida a minha mãe. Em 2012, Deus podou da minha vida os meus negócios, a minha empresa. Fiquei integral na igreja. Ou seja, Deus vai podando coisas na tua vida. Em 2006, Deus podou a minha tranquilidade ministerial da Restaurada e me trouxe para essa igreja. Gradativamente, Deus vai podando as coisas de você, ou vai podando você de outras pessoas, para que o ramo floresça com mais força, com mais maturidade. É claro que a poda dói, a poda fere, a poda machuca, mas também a poda amadurece, a poda traz crescimento, a poda traz expansão e perfeição de frutos. Então Deus está falando para Abraão: Abraão, eu tenho um propósito com você, mas você não vai depender de pessoas, você não vai depender de gente, você vai depender de mim. Eu vou andar com você, eu vou caminhar com você. Quando você se sentir sozinho nessa vida e você se sentir abandonado pelas pessoas, se prepare para ver Deus do teu lado. Quando você sentir que tudo está contrariando contra a sua vida, tudo está projetando contra você, se prepare para ver a boa mão dele gradativamente indo ao teu favor. Pastor, o que é isso? É Deus te ensinando a depender somente, unicamente, exclusivamente dele. O adorador depende de Deus. Não que ele não possa ter os seus campos de segurança, mas no topo da sua alma, no topo do seu coração, ele sabe que ele depende de Deus. Essa igreja é um milagre, isso aqui hoje. Nós vivemos de milagres sempre. Às vezes fecha negativo, os desafios financeiros que essa estrutura tem, o desafio financeiro do pagamento desse terreno, tudo é um milagre. Por isso, quando a Adriana me liga: pastor, está acabando o mês e não acaba a conta. Adriana, não é problema meu. Sobe no terceiro céu e fala com ele. Porque quem me trouxe aqui foi ele. A não ser que eu esteja em pecado ou na direção errada dele. Aí eu preciso me observar. Caso isso não aconteça, é problema teu, a minha vida. E Deus olha para baixo e fala: eu sei. Vai aguentando calado aí, que na hora certa eu faço o que eu tenho que fazer. Todo adorador precisa aprender a depender dele. Terceira lição do texto, versículo 2, ele vai dizer: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus está prometendo. Deus sabe que as promessas nos estimulam. Não dá para servir a Deus do nada. Então Deus libera promessas de coisas futurísticas para a sua vida, se você servi-lo. Ele não fala como é que vai ser o processo. Ele fala daquilo que você vai ter acesso. Ele não conta o processo. Ele só fala do acesso. Porque acessar é gostoso, mas processar é difícil. Meu filho, estou te chamando para doer. Estou te chamando porque eu vou te machucar. Estou te chamando porque eu vou arrancar sangue de você. Eu estou te chamando porque eu vou te esquartejar. Sai fora, Deus. Vazei o mundo. Não.
Ele fala: meu filho, eu tenho uma promessa. Vou te engrandecer o nome, vou te exaltar, vou te abençoar. Você vai ser uma bênção. Aí você, aí você entra no tiro. Depois o chicote come, o chicote estala. Mas é o processo para ter aquele acesso que eu falei daquilo que eu quero fazer na tua vida. Então a terceira lição do texto: todo adorador carrega uma promessa de Deus dentro do seu coração. Tem coisa que Deus falou comigo há 20 anos atrás e ainda não se cumpriu. Tem coisa que Deus falou há 15, há 18 anos atrás. Tem coisa que Deus prometeu que até eu esqueci. Ele não. Está anotado no caderno celestial. Que Deus guarda na sua nuvem. Que Deus guarda as 7 chaves. Que no tempo determinado Ele vai cumprir. Tem coisas que Deus falou sobre a minha vida que eu esqueci. Mas eu vou vivendo um dia após o outro, gradativamente, mas sabendo que Ele tem alguma coisa que Ele quer entregar para mim lá na frente. Cada um de vocês que está aqui hoje à noite, Deus tem algo especial para entregar para você lá na frente. E Ele fala isso porque Ele sabe que a promessa nos estimula na caminhada com Ele. A promessa da vida eterna, a promessa de algumas bênçãos que Ele vai liberar para nós aqui nessa terra, a promessa de como a vida será, a promessa da salvação, a promessa do livramento do inferno, a promessa da entrada com Ele no reino celestial, a promessa de uma eternidade, a promessa de vitória, a promessa de conquista, a promessa de milagres, a promessa de situações melhorarem, a promessa da cura, de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilha, coisas boas que Deus tem preparado para a vida de cada um de nós, que sustenta a nossa fé, que alimenta o nosso coração em direção a Ele. Então todo adorador carrega dentro dele uma promessa. E o que eu quero dizer para você hoje à noite: comece a se lembrar de coisas que Deus falou com você lá atrás, porque Deus manda dizer que aquilo ainda está de pé na tua vida. Aleluia. O que Deus falou com você que você jogou fora? Aquilo ainda está de pé na tua vida. De vez em quando eu me pego nos pensamentos e falo: Deus, o tempo está passando. Eu já estou com 46 anos de idade. Assumi essa igreja com 26, 27. E eu sinto que parece que o tempo está passando. E algumas coisas que o Senhor falou a meu respeito não estão cumprindo. Claro, o Senhor nunca erra. Há algum pecado em mim, uma procrastinação de alguma coisa? Eu precisava fazer algum curso que não fez? Eu precisava aumentar o tempo de oração que não aumentei? Será que eu preciso ler mais a Bíblia, estudar mais que eu não estudei? Tem alguma coisa em mim que o Senhor quer consertar e corrigir para que eu possa antecipar tudo isso? Porque eu quero ser renovado a tal ponto de ver Isaías 40, último versículo, se cumprir na minha vida. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero viver esse renovo do Senhor para a minha vida. Acende as promessas tuas em meu coração. Porque quando nós vivemos sem promessas, vivemos sem expectativa de futuro. Então Deus planta no coração de Abraão que ele seria uma grande nação, que faria dele uma bênção, queria engrandecer o nome dele. Irmãos, quem não quer ter o nome engrandecido? Não, que não, o quê? Você quer o seu nome mal falado na cidade ou bem falado? Como é bom as pessoas falarem bem da gente. Como é gostoso as pessoas falarem bem da nossa igreja, do nosso povo, ou falar bem de você. É muito bom isso. É Deus engrandecendo o teu nome. Ó, lá tem um cara, um mecânico é fera, hein? Ó, tem um pintor lá que o cara é top. Olha, tem ali um cara ali que é pedreiro, mas o cara é, ó, tem um cara ali que é advogado, ó, tem um ali que é médico, aquele médico lá, o cara é fera, ó, aquele farmacêutico vai nele, olha, aquele gestor, o cara é habilidoso. Como é bom as pessoas falarem bem da gente. É Deus engrandecendo o nome, fazendo de nós uma bênção, e fazendo de nós uma grande nação, porque Ele vai proliferar essa promessa que existe em nós. O que Deus tem com você não fica só para você, Ele ramifica para frente, para ampliar. E isso sustenta na minha memória o sonho no meu coração e me faz continuar servindo Ele de uma forma alegre e feliz. Porque Ele vai dizer: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo porventura dito, não o farei? Deus é responsável por aquilo que Ele fala. E se Ele falou, Ele vai cumprir. E se não cumprir, não foi Deus que falou. Eu me lembro quando eu estava
preparando para casar. E eu vim de uma igreja que era cheia de revelação e profecia, né? Deus, fala comigo, caso ou não caso, caso ou não caso. Ah, e aí ia nos cultos lá, ei, meu servo, eis que te dei a preparada. Ah, eu ia lá para ela assim, quer piscadinha, minha, tu és minha. Daqui a pouco, eis meu servo, não é de mim esse casamento. Meu Deus. E o coração amarrado nela. Recebi 4 profecias, nunca mais esqueci. 2 falavam, é meu, é de mim, meu servo. 2 profecias, não é de mim, meu servo, é laço. É a profecia. Eu não sei se eu interpretei errado, era um laço bom, era Deus me laçando nela, né? E eu achei que era laço no sentido de cair da fé. E eu fiquei com tanta raiva dessas 4 profecias, que eu orei irritado em casa uma noite. Dentro do meu quartinho, eu falei, Deus, não usa mais ninguém para falar comigo. Se o Senhor é comigo nesse casamento, vem você falar comigo. Se é o Senhor, é, se não é, não é. Vem você falar comigo. Fui dormir, brabo. Naquela noite eu sonhei que eu estava casando com ela. Aí já fui atrás da argola de chave. Não, aliança. Vamos lá na Casa das Alianças em Campinas, né? E essa aqui, ó, não trocamos até hoje. Quanto tempo vai? 25 anos você quer trocar? Não, não é esse o assunto. Eu estou pregando outra coisa. Muda o assunto? Não é isso que eu estou pregando. Vender para comprar tijolo, areia e cimento e pedra, para terminar a construção. Então note que naquela noite eu sonhei que eu estava casando com ela. Aí eu falei, amém, Senhor. Então eu fiquei titubeando, Senhor, eu estava brincando com o meu sentimento, e eu cheio de carência, um moleque cheio de carência, cheio de, né, eu quero ela, eu amo ela, eu amo ela, não é amo ela, amo ela, e amo ela, e aí, eu acho que eu queria ir embora de casa, eu queria ter a minha história, minha liberdade, né, eu queria ter a minha liberdade, cair, continuamos. Na prisão da promessa. Mas as promessas estimulam-nos a viver. Todo adorador tem promessa. Existe alguma coisa que Deus plantou no seu coração, que talvez ainda não aconteceu, mas está pegando fogo dentro de você. Deus falou que eu andaria nações. Até agora o lugar mais longe que eu fui foi São Paulo. Meu Deus, será que é a nação de São Paulo? Ou ele está falando da nação corintiana, que eu fui pregar em Itaquera? Não, não era, gente. Eu falei, Deus, e aí? E às vezes eu cobro Deus. Deus, o senhor não esqueceu, não está com amnésia aí não, né? Não. Às vezes eu falo para Deus para acender no meu coração, porque ele não precisa, ele já sempre guarda. Eu que preciso acender aqui no coração. Porque as promessas nos estimulam a continuar. Pode reparar que toda vez que você está abatido, chateado, você ouve um louvor ou uma pregação, aquilo libera uma palavra de sabedoria para você, ou seja, expectativa de futuro. Que te queima, que te levanta, que te motiva, que te anima. Cada um de vocês que está aqui hoje à noite, existe algo do futuro do Senhor para a tua vida. Existe alguma coisa que Deus quer te entregar lá na frente. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode titubear. É por isso que você não pode cair. É por isso que você não pode tombar. É por isso que você não pode escorregar. Mas se escorregar, levanta, sacode a poeira e continua. Você precisa manter a tua vida firme, porque Deus tem o maior interesse em cumprir tudo aquilo que Ele falou ao teu respeito. Jeremias capítulo 29 vai dizer assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos levar ao fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Mudarei a vossa sorte, far-vos-ei congregar de todas as nações, e devolverei a terra de onde vos tirei. O Senhor alimenta-nos com promessas, porque todo adorador precisa ter expectativa de futuro dentro dele. Então a minha oração é: Espírito Santo,
acende na mente de cada um que aqui está o que o Senhor tem com cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora, aqui dentro ou pelas lives, em nome de Jesus. Quarta coisa, do caminho do adorador, versículo 4, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está oferecendo proteção para Abraão. Eu vou te proteger. E vou usar para as pessoas a reciprocidade de como elas vão te tratar. Você é tão especial para Deus, que a forma que as pessoas te tratarem, é a forma que Deus vai tratar elas. Então, para ficar bem harmônico, uma coisa para você entender, você tem que tomar cuidado como você trata essa pessoa do seu lado. Porque existe uma promessa sobre ela, que Deus abençoaria quem abençoar ela. E Deus amaldiçoaria quem amaldiçoasse ela. E é assim com você também. Então, olhe para a pessoa que está do teu lado e perceba que você precisa abençoar essa pessoa para você ser abençoado. Olha para o irmão e diz, entendeu? Agora, só para cutucar ele, diz para ele aí, você não está falando mal de mim por aí não, né? Aponta o dedinho para o céu e fala, Deus está vendo. Então, para você ser abençoado, você precisa abençoar essa pessoa que está do teu lado. Por isso que eu parei de falar mal do Vitor Leal. Negão bonito, maravilhoso. Não, não é, mas eu estou assim abençoando, profetizando, né? Porque eu sei que Deus vai me corresponder por falar isso. Então, Deus está oferecendo proteção para Abraão. Todo adorador tem proteção de Deus. 1 João capítulo 4 vai dizer que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Quando você entra em Cristo, o Senhor cerca a tua vida e não deixa o mal te tocar. Quinta lição do texto, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Partiu, pois, Abraão. Assim, partiu. Daqui saiu aquele ditado, partiu. Ou seja, ele começou a obedecer. Deus falou, sai. Ele sim, senhor, e começou a executar. Você viu uma frase, né? Faleceu o Silvio Santos antes de ontem. E você viu uma frase dele que está rodando, né? Que ele falou uma vez num vídeo, de tudo que você conquista, 10% é inspiração, 90% é transpiração. Vou repetir essa frase que eu gostei dela. 10% é inspiração. Uma pessoa inspirada, só a inspiração não te move a nada. Estou inspirado. Fica quieto. Estou inspirado. Estou inspirado. Estou inspirado. Se você fumar um beck, você vai ficar inspirado também. Estou inspirado. Vai ficar, está inspirado, só isso. Não acontece nada com você. Nada. Vai ficar na noia. Mas não é somente a inspiração. É a transpiração. É se mexer. É suar. É executar. É fazer. É pôr a mão na massa. É acordar cedo. É dormir tarde. É se mexer. É se movimentar. É ir atrás. É carregar. É fazer força. É se esforçar. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, o adorador, ele tem inspiração. Mas mais do que isso, ele tem transpiração. Porque ele obedece. Ele se mexe. Ele anda. Ele caminha. Ele se movimenta. Meu irmão tem uma frase que ele diz assim, cobra que não anda não engole sapo. Esses ditados do mundo, né? Você precisa se mexer. Se o vendedor ficar em casa, não vende nada. Ele tem que sair para a rua para vender. Ou ir atrás pelas redes sociais e atacar. Por isso ele recebe um monte de ligação. É Vivo, é Claro. Enche o saco. Mas eles têm que fazer assim para vender. E cuidado para você não xingar a pessoa. Que se ela for serva do Senhor, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o servo do Senhor, o adorador, ele anda num caminho de obediência, que é a quinta lição. Vamos sintetizar tudo para você não esquecer? Primeiro, o adorador
Deus tem que falar com ele, senão ele nunca vai ser um adorador. Segundo, ele precisa aprender a depender de Deus. Terceiro, ele carrega com ele promessa. Quarto, ele recebe de Deus proteção. E quinto, ele é obediente. Na escola você aprende o ABCD. Aqui você aprende o obedecer. Sexta lição do texto, versículo 5, vai dizer: levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que ele havia adquirido, e as pessoas que ele acrescera em Arã, ou seja, partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. E ele já era rico. Abraão já era rico. Um homem próspero. Um homem intenso na sua vida econômica. E ele aceita o desafio de andar com Deus. E ele agora vai praticar o versículo 6, ou seja, atravessou Abraão até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, ou seja, ele vai para Siquém, atravessa Moré. O que ele está fazendo? Ele está caminhando, porque o adorador não vive parado, o adorador vive andando, caminhando, dando passo de fé, é ali, indo na direção que Deus falou para ele. Pastor, como é que você aplica isso hoje? Você tem que andar, é orar, jejuar, ler a palavra, meditar, vir nos cultos, se meter nos departamentos, deixar Deus te usar, cantar, pregar, dizimar, ofertar, orar pelas pessoas, visitar, ajudar as pessoas, ou seja, se movimentar, uma vida também de obediência, mas de caminho, na direção do que Deus falou. Ah, Canaã é para cá? Então eu vou para cá. Canaã é para lá? Então eu vou para lá. Em direção ao propósito. Você precisa andar em direção ao propósito. O propósito é o resultado que Deus tem para a tua vida. Pastor, Deus te chamou para cantar. Então, caminhe em direção ao propósito. Vai fazer aula de canto. Pastor, Deus me chamou para ser missionário. Ah, é? Vai andar com o Coutinho e com o Leles. E vai fazer emu se quiser também. Pastor, Deus me chamou para financiar a obra de Deus. Então aprende a cuidar do seu pouco dinheiro que está sob sua responsabilidade. Aprende a gestoriar e seja fiel nas coisas do Senhor, sustentando a sua obra. Caminhe na direção que o Senhor tem para a sua vida. Pastor, Deus só vai fazer de mim um grande pregador. Ah, vai fazer de você um grande pregador? Então você precisa ser um grande estudioso da Bíblia. Senão vai abrir a boca e vai pregar o quê? Vai falar o quê? A paz do Senhor, irmão. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Outro domingo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui reunidos para glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Não! Não que não tenha glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Vai ter tudo isso. Mas, porém, todavia, se você quer ser grande, precisa ir em direção ao seu propósito. Precisa tendencionar a sua vida. Precisa parar de procrastinar. Precisa caminhar. O adorador caminha. O adorador anda. O adorador se mexe. O adorador se movimenta. O adorador vai na direção de Canaã, da Canaã que Deus tem para ele. Deus tem uma Canaã preparada para você. E você precisa tendencionar a sua vida em direção àquela Canaã. Qual é a tua Canaã? Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? E a minha pergunta é, se você sabe o que Deus falou a teu respeito sobre o teu futuro, a minha pergunta é, você tem tendencionado o seu coração naquela direção? Ou você não sai do sofá espiritual? Caminha, anda, se mexe. Adorador não é parado. Adorador se movimenta na direção de Canaã. Essa é a sexta lição. Sétima lição, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse, sai da tua terra. E apareceu o Senhor e disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Anota algo interessante. Início do versículo 7 diz o quê? Aparecera. O início do versículo 1 diz o quê? Ora, o Senhor disse.
Versículo 7 está dizendo que Deus o quê? Apareceu. Versículo 1. Abraão, ele, quem? Não, você não vai me ver, só vai me ouvir. Ah, tá bom. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Ah, quê? Depois eu me mostro. Aí ele começou a caminhar. Quando ele chega em Canaã, Deus, surpresa, sou eu. Essa é a terra que eu vou te dar. Ele viu Deus na terra de Canaã. Pastor, eu queria elevar o meu nível de revelação de quem é Deus. Então caminhe na direção do propósito que Ele tem para a sua vida. Aquelas experiências que você teve lá atrás, o seu início de fé, não é mais aquelas que Deus quer te dar. São outras mais profundas de agora em diante, lá na frente, no propósito que Ele quer que você chegue. Versículo 1, Deus fala. Versículo 7, Deus aparece. No início, é só uma voz. No 7, ele apalpa fisicamente Deus, talvez de forma teofânica, um ser humano que apareceu ali. Deus de forma humana, teofanicamente, falou, é aqui. E Deus aparece e fala com ele, essa terra, meu irmão, Deus está te esperando em Canaã. E você, Deus, para onde eu vou? Deus falou, vem para cá, aqui eu vou me mostrar para você. E você aí, tentando buscar revelações profundas de Deus na direção errada. Deus quer se revelar para você, mas existe um lugar geográfico, que é o lugar da promessa dele para a tua vida. Vai para aquela direção e se prepare para se entusiasmar com profundidade espiritual e de experiências que você vai ter com ele naquele lugar. Jeremias, capítulo 18. Deus disse para Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias poderia dizer, Senhor, já estou aqui, estou ouvindo a tua voz, o ambiente espiritual está legal, fala o que o Senhor quer. Não, levanta, sai da cama, vai se mexer, adorador tem que caminhar, vai lá para a olaria, desce lá, na casa do oleiro, vai ver como é que o cara faz vaso, vai ver como é que o cara faz os porcelanatos dele. Ele que chegou lá, falou, só observa, não mexe com o cara não. Ele, bom dia, fica à vontade aí. E o cara está fazendo o vaso lá, ele está olhando aquilo. E Deus começa a revelar a profundidade do que está acontecendo com a nação, usando um oleiro, fazendo um vaso. Tem lugares que Deus vai falar. Tem lugares que Deus vai se revelar. Se revelar é mais profundo do que somente a voz dele. Versículo 1, Deus fala. Versículo 7, Deus aparece. À medida que você vai caminhando com Deus, Ele vai aprofundando a revelação de quem Ele é para você. À medida que você vai buscando Ele, aprendendo mais dEle, cavocando mais sobre Ele, Ele vai mostrando quem Ele é para você. E isso vai construindo a tua espiritualidade. Vai construindo a tua espiritualidade. Quando Ele enxerga no versículo 7 quem Deus é, não é que o Deus é Zé. Quem Deus é. Com todo respeito aos Zés. Quando Deus revela quem Ele é, aí o versículo 8 vai dizer assim. Passando dali para o monte do Oriente, de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar e invocou, ou você pode transliterar para adorou o nome do Senhor. O que eu falei no começo da pregação? O que é adorar? É exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Se Ele não se revelar quem Ele é, eu não consigo adorá-lo. Eu posso tentar adorá-lo e na tentativa ele vai se revelando e eu vou liberando a adoração conforme ele vai se revelando no momento da adoração. Isso pode ser feito também. Mas, porém, todavia, Deus se revela no versículo 7. Aparece para ele e fala, te dei essa terra. Quando ele olha, ele esquece da terra.
Eu acho que Abraão, essa terra aqui? Não quero saber da terra, eu quero saber do Senhor, estou te vendo aqui agora. Espera aí, não vai embora não, que eu vou construir um altar aqui agora. Ele constrói um altar, mata o cordeiro, faz as divisão ali de forma, obra de açougueiro. E ali ele invoca, ali ele oferta, ali ele entrega, ali ele oferece a Deus aquilo que ele tem. Ali ele pratica a adoração. Oitava lição do texto. Todo adorador tem um altar construído. Não é um lugarzinho mais alto em cima do puff lá na sua casa, não é isso. O altar é algo no coração. O altar é o lugar onde você sobe para entregar algo para Deus. E aonde Deus desce para receber aquilo que você está dando para Ele. Então o altar é um ponto de encontro. O altar é o lugar onde você sobe e Deus desce. É um lugar mais alto do que o nível da terra, mas mais baixo do que a glória celestial. Um lugar que é possível o ponto de encontro entre você e Deus. Talvez o teu ponto de encontro entre você e Deus é numa igreja como essa. Talvez o teu encontro entre você e Deus é lá no teu quarto, que você fecha a porta do seu quarto e você ora lá. Ou talvez pode ser lá, pode ser aqui, e outros lugares onde você consegue subir para entregar e puxar Deus para receber. O verdadeiro adorador, depois que ele vê Deus e percebe a essência de quem ele é, ele constrói uma estrutura para que ali ele tenha relacionamento, comunhão, para que ele ofereça a Deus a sua oferta, que tipificava a oferta que Deus daria também por ele, no fim dos dias, através de Cristo Jesus. Hoje à noite, você entrou aqui e eu tenho certeza que você tem um desejo de ser um verdadeiro adorador. E para que isso aconteça, esses 8 tópicos que eu falei aqui, é importantíssimo o desenvolvimento deles, para construir o teu relacionamento com Deus. Primeiro, Deus tem que falar com você. Segundo, você vai aprender a depender dele. Terceiro, você vai carregar uma promessa dele no teu coração, algo sobre o futuro, a tua vida. Não vai precisar mais de horóscopo, mexer carta, mexer com compasso, coisa que você fazia na escola. Fazer o copo rodar lá num ato de espiritismo que você fazia no passado, ou ainda faz, e se faz, quebra aquela porcaria e para de mexer com isso. Não. Mas aprender a depender dele. Carregar a promessa dele, é o terceiro tópico. O quarto é receber proteção dele. O quinto é ser obediente. O sexto é você caminhar na direção do propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. O sexto é ele aparecer para você. E o oitavo é Deus não fazer nada, você fazer por ele. Senhor, já chega. Agora eu vou fazer por você. Vou construir o meu altar e vou ofertar a você. E pastor, qual é a melhor oferta que eu posso dar a Deus? A sua vida. A sua vida. Quando você vier trazer o teu dízimo, tua oferta aqui, ou pelo QR Code, ou passar no cartão, Deus quer isso? Claro que quer, porque isso sustenta toda a estrutura. Mas muito mais do que isso, Deus quer você para Ele. Deus quer a tua vida para Ele. Deus quer o teu coração para Ele. Eu sei que alguns vão falar, pastor, Deus não quer só o coração, Ele não é açougueiro. Essas frases de quem não medita naquilo que fala. Pastor, Deus só quer o seu coração? Depende do ponto de vista. Eu acho que Deus só quer o coração. Por quê? Porque se Ele tem o coração, Ele tem você por inteiro. Porque o coração é o centro da sua vida. Se Ele tiver o teu coração, Ele tem teu espírito, Ele tem tua alma, Ele tem teu corpo, Ele tem você, Ele tem tudo que é seu. Tudo que é seu é dele. Se o seu coração for entregue para Ele totalmente, você é totalmente dele. E se tem uma coisa que é maravilhoso para nós, é saber que nós pertencemos a Ele. A psicologia ensina que o ser humano é criado para pertencer.
O ateísmo diz que você não pode pertencer a ninguém. Embora eles pertencem ao gnosticismo, ao conhecimento, à ciência estabelecida. Mas não. O ser humano é criado para pertencer. Quando você tem um sentimento de pertencimento, você tranquiliza o seu psicológico, porque você sabe que na tua retaguarda tem um Pai Celestial que cuida de você. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Dei o Egito e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Você pertence a Deus. Se você descobrir na tua alma que você pertence a Deus, nunca mais essa depressão vai destruir o teu coração. Se você saber o quanto você pertence a Deus, você vai sarar as suas crises de ansiedade. Se você perceber que você pertence a Deus, você vai administrar os seus estresses do dia a dia, as suas pré-ocupações, as suas ocupações antecipadas. Porque o Salmo 23 será uma realidade na tua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, verso 1 e 2 será uma realidade na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, dirás do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Se você convencer as tuas emoções de que você pertence a Deus, você será um Abraão nessa terra. Você peregrinará nessa terra, experimentando a providência e a proteção de Deus na tua vida. E você não temerá nada daquilo que pode ocorrer na tua vida. A palavra não temas, não te espantes e não te atemorizes, somado essas três palavras, dá um total de 366 vezes escrito na Bíblia. Uma a mais para o ano bissexto. Então hoje à noite, eu encerro a minha palavra dizendo que Deus quer te transformar num verdadeiro adorador. Mas isso vai custar um preço de um processo. Mas é melhor o processo doloroso com Deus do que o processo do mundo sem Deus. É melhor ter o processo com Deus para ter acesso a alguma coisa do que passar pelo processo do mundo sem ter acesso a nada. É melhor você colocar a sua vida aos pés do Senhor, na cruz do Calvário, para que você tenha direito à vida eterna, do que desandar nesta vida, viver a vida do filho pródigo, sem retornar à casa do Pai, e no final, você não desfrutar de mais nada. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, talvez umas 200 e poucas. Eu quero acreditar que tem pelo menos uns 200 e poucos adoradores nesse lugar. Se não aperfeiçoados, pelo menos no processo de construção de se tornarem. E Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, lá na cidade de Sicar, na beira do poço de Jacó, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não com coisas físicas, mas entrarão no mundo do Espírito. E em verdade, a palavra verdade ali é sinceridade. Com sinceridade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores.
duas coisas na Bíblia que Deus procura. Deus procura adoradores, João capítulo 4. E no Salmo 101 diz que Deus procura os fiéis da terra para que habitem com Ele. Deus procura gente fiel. E Deus procura verdadeiros adoradores. Quem sabe Ele não está encontrando aqui em nós essas duas características. Quem sabe Ele vai começar a encontrar no seu coração fidelidade. Quem sabe Ele vai começar a encontrar no seu coração verdade. Um adorador perfeito. Para que toque o coração dele e agrade a alma dele. Em nome de Jesus.